Boa noite, galerinha. Então vamos lá para nosso conteúdo, né, do dia. Então hoje vamos falar aí sobre herança, né? Esse é um dos pilares aí da orientação ao objeto, né? Já falamos nas aulas anteriores sobre encapsulamento. Vamos falar hoje sobre herança e na próxima aula, para fechar aí com chave de ouro, fechar o último dos pilares, a gente vai falar sobre polimorfismo. Beleza? Então, um pouquinho aí da herança, né? A programação orientada a objeto, ela fornece uma maneira de estar relacionando umas classes, né? Umas com as outras, por meio de um conjunto ou, né? Hierarquias, tá? Esse processo, ele está presente quando a gente divide as classes em subclasses, né? Mantendo assim um princípio de que cada subclasse ela vai estar herdando, né, as características da classe da qual ela foi derivada. Então, a gente vai ter uma classe que a gente vai chamar de classe mãe, né, ou classe pai, e a gente vai ter uma classe que vai herdar as características do pai. Então, essa classe que herda as características, a gente chama de subclasse, ou de classes filhas, tá? Então, tem um exemplo aqui, ó. Então, se a gente tiver uma classe chamada animais, essa classe ela pode ser dividida em subcategorias, em subclasses, como mamíferos, aves, peixes e por aí vai. Uma característica, né, da classe de animais é o processo de reprodução. Todas as suas subclasses elas vão possuir, né, essa característica que vai ser herdada do pai. Além das características que são herdadas, cada subclasse ela tem características particulares que vão tornar elas, né, diferentes ou especializadas, vamos chamar assim. Então, em programação orientada a objeto, o conceito de subclasse ou processo de classes que são derivadas é chamado de herança. Então, em Java, a classe de origem é chamada de classe base ou superclasse, né, ou classe pai, a depender de, tem gente chamando de classe mãe, né, também. Então, mas são sinônimos, ok? As classes que vão estar compartilhando as características de uma classe base, que vão estar herdando essas características, né? E ela vai ter características adicionais, elas são chamadas de classes derivadas, ou classe filha, beleza? Ou subclasse. Então, tem um exemplozinho aqui, né? Imagine que a gente tem uma aplicação bancária, né? No nosso contexto, né? Então, a gente tem a classe conta, que a gente vem aí evoluindo, né? Ao longo do semestre. Então, essa classe conta, ela possui o número e possui o saldo. E aí ela tem os métodos, né? Creditar, debitar, gets e sets e por aí vai. Então, a gente acho que fez uma classe imprimir também, né? Então, já a classe banco possui uma array de conta, né? Então, a gente implementou na última aula, né? Uma classe que é um repositório, uma base de dados, né? Então, essa classe de repositório vai estar armazenando, né, objetos do tipo conta. Então, a gente tem os estados, né, da conta, isso aqui é do mesmo jeito, né, é pegando das nossas aulas anteriores. A gente tem uma conta, né, essa conta ela tem um número e ela tem um saldo. Nós temos operações creditar e debitar. E aí, quando a gente chama, por exemplo, a função, né, creditar 20, então a gente acrescenta R$ 20 no saldo aí da nossa conta. E qual a motivação? E aí, professor, por quê? Né? Por que é interessante estar utilizando a herança? Imagine agora que surgiu um novo requisito. Né? O banco agora ele solicita, ele quer trabalhar com contas poupança, que é um tipo de conta que vai herdar as características, né, da conta bancária, porém ela vai possuir algumas características únicas, né, algumas características específicas dela. Então, no caso aqui, a gente vai ter um método chamado render juros uma vez por mês. Então, quando a gente chamar esse método render juros, né, ele vai acrescentar um valor no saldo, porém, esse método vai ser implementado somente para a conta poupança. Né? E aí, o que a gente faz nesse contexto? Né? Então, foi daí que surgiu
a ideia da gente estar criando, né, um objeto do tipo poupança. Ele vai herdar características como saldo, número, função creditar e função debitar do pai, né, da superclasse, tá? E a gente vai implementar um método que é específico, né, desse objeto do tipo poupança, que é o render juros, tá? Então, todos os métodos e funções, tudo a gente vai reutilizar. E para a nossa classe, nova classe, né, objeto poupança, a gente só vai precisar aí estar implementando, né, um métodozinho. Beleza? Então aqui a gente tem os estados, né, do objeto, né, é bem parecido. Aqui a gente tem, né, chamando, né, o creditar. Então vai funcionar da mesma forma como era feito, né, anteriormente. E agora a gente tem a função render juros. Então eu estou dizendo aqui que o render juros vai render 1%, né? Então, automaticamente, uma vez por mês, esses juros, né, de 1%, ele é acrescentado aqui no valor com base, né, no saldo no momento ali da conta. Beleza? Tudo tranquilo até aí, galera? Então, ó, a classe poupança, né, aqui só analisando as assinaturas, tá? Então, a gente vai ter um construtor, tá? Esse construtor, ele só precisa ter ali o número da conta, né, que é um número único, tá? Ele não vai precisar, né, ter dois. A gente implementou também um construtor em conta, né? Se lembra? Só tem o número da conta. Vamos ter o creditar, que vai ser o mesmo, debitar também é idêntico, gets, né, número e saldo, e agora o nosso método render juros, que é o único que vai estar aqui. Então, todos esses outros métodos e funções e construtores, eles já estão implementados na conta. A ideia aqui é que a gente consiga estar reutilizando, né, toda essa implementação que já foi feita. Opa, volta um aqui. Então, falando um pouquinho aqui, ó, do método render juros, ó. Então, né, a conta vai ter o número, saldo, creditar, né, que está replicando tudo, né? E aí a gente vai ter, ó, render juros, que vai ter uma taxazinha aqui de porcentagem que vai ser rendido ao mês. Então, a gente acrescenta, né, pega o valor dessa taxa e credita esse valor na nossa conta. Reparem que aqui a gente está reutilizando, né, também a conta creditar, né? Então, quando a gente passa um valor aqui para o creditar, ele vai somar, né, esse valor no saldo. E quais são os problemas, né, que a gente vai tentar atacar com isso? Se a gente reimplementar a conta poupança com todos os métodos, com tudo, a gente vai ter uma duplicação desnecessária do código, tá? Então, a definição de poupança é uma simples extensão de conta, né? A gente vai estar herdando todas as características. Os clientes de conta, eles precisam trabalhar também com poupança, tá? E terão que ter um código especial somente para manipular, né, poupanças. Então, falta aí refletir a relação entre os tipos do mundo real, né? Uma poupança, ela também é uma conta, né? Só que ela é uma conta especializada, né? Vamos chamar assim. Então, para isso, a gente tem os subtipos, né? Ou subclasses. Então, reparem que dentro do nosso banco, do nosso repositório agora, a gente vai poder ter objetos do tipo conta e objetos do tipo poupança. Poupança, ela também é uma conta, né? É um objeto do tipo conta, com única diferença que a gente tem alguns métodos adicionais aqui que são implementados na nossa poupança. Então a herança surgiu justamente dessa necessidade de estar estendendo as classes, né? Adicionando algumas funcionalidades específicas para alguns grupos, né? Então é necessário a gente estar alterando classes que já existem, né? E adicionando algumas propriedades ou comportamentos para estar representando essa subclasse, né? Essa classe filha. E aí a gente cria uma hierarquia de classes que vão estar herdando propriedades e comportamentos da nossa classe pai, né? Da nossa superclasse. Então, as subclasses, né, com relação no comportamento, os objetos da subclasse, elas comportam-se como objetos também da superclasse, né? As características, né, são as mesmas, tá? Porém, aqui a gente vai ter uma substituição.
Porque os objetos da subclasse, eles podem ser utilizados no lugar dos objetos da superclasse. E aí, no nosso exemplo, né, a gente vai ver que no nosso array é possível a gente armazenar não só contas, né, mas é possível também que a gente armazene poupanças, né? Quais são as vantagens, né? Então, a primeira de todas é justamente a questão do reuso de código, né? A gente evita estar utilizando uma quantidade muito grande, né, de linhas. A descrição aí da superclasse, ela pode ser utilizada para definir, né, a subclasse. E a gente tem a extensibilidade. A gente pode colocar novas features, né, novas funcionalidades nas classes filhas, né? Então, algumas operações da superclasse podem ser aí redefinidas também na subclasse. Então, por exemplo, o método creditar, a gente pode querer fazer um creditar diferente para a conta poupança. Então, a gente pode, que entra no conceito, né, de sobrecarga, né? Seria uma sobrecarga de função. Então, além de criar métodos adicionais, a gente pode também evoluir ou melhorar, modificar, né, os métodos que já existem na classe do pai, na superclasse, né? Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? Vocês já ouviram falar ou já conhecem, né, o que é um diagrama de classe? É que nem caviar, né? Nunca vi nem comi. Só ouço falar, né? Então, pessoal, aqui nós temos, né, um diagrama de classe, tá? Até o momento, o nosso sistema ele foi implementado até essa primeira etapa aqui, tá? O diagrama de classe, reparem que a gente está representando aqui a nossa conta, né? Então, o nome, essa primeira abinha aqui, ó, é onde entra o nome da classe, tá? Nesse segundo espaço aqui, a gente vai inserir somente para descrever quais são as variáveis daquela classe, né? Então, aqui a gente pode ter saldo e número, né? Na conta a gente tem saldo e número, beleza? E aí, se tivesse nome do titular da conta, outras informações a nível de variável, eles entrariam aqui. Então, no diagrama de classe, quando a gente tem um menos, isso significa que essas variáveis que estão aí, elas são protegidas, né? No caso, até o momento, a gente definiu elas como private, né? Como variáveis privadas, protegidas. Porém, a gente vai ver agora que na herança ela vai evoluir. Ela vai ser, a gente vai utilizar o que é o hashtag, que é o modificador chamado protected. Então, é bem parecido com uma private, tá? Porém, o protected, ele permite que os filhos que vão estar herdando as características, então a gente tem aqui poupança, né? Poupança, tá vendo que está em branco? Isso significa que ela vai estar herdando as mesmas variáveis da superclasse, que é a conta. Então, ela vai estar herdando o saldo e o número. Porém, se a gente colocar e deixar eles como private, quando a gente tentar utilizar, né, essas variáveis aqui em poupança, ele não vai permitir, né? Porque, como a gente conversou anteriormente, o modificador de acesso privado, somente quem está dentro da classe que consegue ter acesso àquela variável, né? Então, quando você utiliza o protected permite que a classe filha, que no caso aqui é poupança, ela também consiga ter acesso às variáveis saldo e número, tá? A gente vai estudar um pouquinho mais também, detalhar um pouco mais. Quando tem o maisinho, tá vendo aqui? A terceiro bloco do diagrama de classe são os métodos. São os métodos, né, as funções que estão implementados em conta, né? Então, a gente tem um construtor, tá vendo? Quando tem um maisinho, isso significa que esses métodos, eles são públicos, tá? Então, o mais identifica que todos esses métodos que estão aqui, eles estão públicos. Então, a gente tem um construtor, né, conta, que recebe aí, né, o número, que é uma string. Temos um método creditar, o retorno, né, do tipo void,
e a gente recebe um valor que ele vai ser creditado, né, na conta, como argumento aí. O debitar também, muito parecido, né? O retorno é void, e ele, né, recebe aí como argumento também, né, um número real, né? Já o get e o get número e get saldo, o número ele retorna uma string e o saldo ele retorna um número real. Isso significa que poupança também vai ter um construtor creditar, debitar, get saldo e get número, porque ela herda todos os métodos também de conta. Então, o que caracteriza no diagrama de classe o relacionamento de herança é justamente aqui, ó, o triângulozinho, tá vendo? Então, esse triângulo aqui significa que poupança está herdando, né, todos os variáveis e métodos que foram definidos na conta. E na poupança aqui nós temos, né, um método público que é render juros, ou seja, ela vai herdar todas as características e nós vamos, né, adicionar a classe poupança com o método aí, render juros. Beleza? Tranquilo, galera? Então, para poder estender poupança, a gente vai utilizar, ó, a palavra-chave extends, tá? Então, isso significa que a subclasse ela vai estar estendendo as características da superclasse. Então, esse aqui é um mecanismo para a definição de herança e de subtipos. Então, aqui no caso, a gente tem o conceito de herança simples. Só pode herdar uma classe por vez. Beleza? E o tipo de acesso, né, como eu falei, a gente vai estar utilizando, ó, protected. Então, os protected são acessíveis somente pelos membros. Então, isso significa que tanto conta quanto poupança, elas vão conseguir ter acesso a saldo e a número, porque poupança, né, é uma filha. Então, quando a gente utiliza o protected lá, a gente consegue ter acesso. Então, beleza, galera? Então tem um outro exemplo aqui, ó. Quando você tem um veículo, né? O veículo ele vai ter motor, rodas, vai ter dois métodos. Reparem que aqui tem o menos, né? Então eles são protected, tá? São protegidos. A gente vai ter métodos públicos get rodas e set rodas, tá? E a classe automóvel e a classe caminhão, elas estão herdando as características de veículo. Então, tanto o carro quanto um caminhão, eles possuem motor e eles possuem rodas, né? Porém, automóvel, ele vai ter uma característica específica, que aqui no caso é o tipo, e ele vai ter um método aqui, ó, para mostrar as informações. Já o caminhão, ele vai ter uma característica específica, que é diferente do automóvel, tá? E que é única dele, que no caso aqui é a carga. Então, repare que são irmãos, né? Os irmãos, eles podem ser muito parecidos, porque eles vão herdar características em comum, no caso, motor e rodas, porém, eles vão possuir, né, características específicas, né? Você pode ter irmãos que são, né, homem, mulher, o tipo de cabelo é diferente, a cor dos olhos, né? Então varia. Lógico que o pai e a mãe vão ser os mesmos, né? E aí, a partir daquelas características que são herdadas do pai, você vai ter irmãos distintos ou bem parecidos. Tranquilo, galera? Então tem um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui também é evoluindo, tá? A classe conta, que é para vocês praticarem. Então a conta, além de ter a conta e a poupança, agora também ele vai ter um tipo de conta que vai ser chamado de conta especial. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, uma, duas, três classes, tá? Então a classe aqui, ó, especial, ela vai ter uma função de débito que vai retornar um valor booleano. Então a operação, né, de débito, ela vai ter que ser evoluída ou alterada aí, tá? E aí você me pergunta, professor, e pessoa, né? Tem pessoa aqui. Então o que que acontece? Reparem que o relacionamento entre conta e pessoa não tem a setinha, não tem o triângulo aqui, tá vendo? Então significa que as classes, elas estão relacionadas,
mas não é um relacionamento de herança. Isso significa que, por exemplo, conta, você vai ter, né, uma pessoa por conta. Então, essa pessoa ela vai ter algumas características específicas, que são nome, endereço, cidade, bairro, estado, telefone, e-mail, CPF e RG. Então, essas informações, né, de pessoa, elas vão ser implementadas em uma classe, e aqui em conta, a gente precisa, para criar a conta, a gente precisa de um objeto do tipo pessoa. Beleza? Então, a gente já fez algumas brincadeiras em alguns exemplos utilizando, né, isso aí, mas depois a gente pode evoluir. Mas tentem fazer esse exercício. Hoje a gente vai evoluir aí a nossa conta com a poupança e vamos fazer aí umas brincadeiras, beleza? Então aqui a gente tem, né, conta, cliente, aqui também é um outro detalhe, ó, então o mesmo relacionamento, só que simplificado, né, conta, pessoa, só que aqui no caso foi cliente. E a quantidade de elementos é menor, aqui só tem o nome e CPF. Né, a pessoa aqui tem uma quantidade de informações maiores, né? Mas é só uma pequena variação. E na poupança, a gente pode ter o relacionamento também da classe filha com alguma outra classe. Então, o relacionamento aqui está com a classe data de aniversário. Então, essa classe data de aniversário tem dia, mês e ano, né? Então, na poupança, a gente vai ter que ter um objeto do tipo data aniversário. Beleza, pessoal? Dúvidas aqui? Tudo tranquilo? Vamos para a parte prática agora? De boa? Dúvidas até aqui? Dê um feedback aí. Por enquanto tá tranquilo. Então, deixa eu dar o break aqui.